Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao podcast Inclusão em Cena. Eu sou a Maria Luísa, estudante de Psicologia do quarto período da Unileste. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael. Eu estou hoje como vice-presidente da Associação de Deficientes Visuais de Patinga, a DEVIPA. Boa tarde, meu nome também é Maria Luísa e eu estou aqui hoje como estudante do quarto período de Psicologia da Unileste. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Júlia Fabrini e sou uma das beneficiárias aqui da Devipa. Meu nome é Carlos Antônio Sanglada Fortes, meio grande, mais conhecido como Carlos Fortes. Eu sou presidente, faço parte do conselho aqui da ADEVIPA, Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga, e sou assistido aqui também. Mas então, o que seria a deficiência visual? A deficiência visual é a perda total ou parcial da capacidade de enxergar. Bom, ela pode ser congênita ou adquirida, e ela não pode ser corrigida por cirurgias ou lentes. Então, gente, a luta da pessoa com deficiência é por visibilidade, por ter seu lugar, sua identidade, suas necessidades reconhecidas na sociedade, em vez de ser reduzida a uma mera condição ou estereótipo. Então, gente, para a gente entender essa invisibilidade, a gente vai ouvir a experiência dos nossos amigos aqui, do Rafael, da Júlia e do Carlos. Então, gente, como que ocorreu o primeiro contato de vocês com a instituição e de que maneira que a atuação dela tem influenciado na trajetória pessoal de vocês? Eu conheci a associação há uns 3 anos atrás, em 2022, e eu já sabia dela, né, mas não fazia parte. Eu me mudei para um local aqui muito próximo, e aí eu acabei esbarrando e falei assim, vou ali. E aí, chegando aqui, eu encontrei vários amigos de longa data, que eu tinha perdido contato e retomei contato, voltando aqui. E aqui, para muitos, é um pilar para se orientar, né? O papel da associação hoje é de trazer, ou pelo menos, né, tentar trazer a integração da pessoa com deficiência à sociedade, né? A gente tem casos, né, muitos casos de assistidos aqui que muito o único lazer em si que ele tem é vindo para cá, né? Porque ainda assim a família mantém muito recluso por não saber lidar com a deficiência ou por uma superproteção, né? Então é trazer isso mesmo à, à sociedade, né? Integrar todos os nossos deficientes aqui à sociedade e tornando, né, todos aqui capazes de, de poder, né, de ter o direito de viver com autonomia. Aí. Para você, Carlos. Eu fiz parte, né, desde o início da associação. Era o Luiz, fundador, ele idealizou. Aí nós fazíamos parte de um projeto na escola e ele nos convidou a criar um grupo, a Devi. Aí a nossa primeira reunião foi na casa da diretora da escola, que é do projeto que a gente participava, de ciências visuais. Aí nós começamos abrindo a primeira conta no banco, aí já começou nos trâmites burocráticos, prefeitura e tudo, aí começou até a associação ser realizada.
E foi muito, muito, muito bom, porque ajuda e a gente está sempre pescando pessoas. Nós temos a Consola como diretora, ela, onde ela vê uma pessoa, já passa o contato, já convida, né, a participar, porque, como diz o Rafael, isso aqui é um pilar, é fazer os outros nos enxergarem. Né? Porque enxergar a gente não enxerga, precisa de alguém ver para gente. E a nossa sociedade, né, não estou generalizando, mas praticamente não vê a gente. Os políticos não estão olhando para a gente. A visão deles é para outros lados. E nós estamos muito necessitados de ajuda. E estamos batalhando e batalhando e lutando contra as burocracias e vamos levando em frente com fé. Isso aí. Ele falou da Consola. A Consola é assistente social, né, que trabalha aqui na associação. E ela também tem um cargo de Ela também é a presidente da hoje. associação. E para você, Júlia? Eu tô há menos tempo aqui, né? Eu entrei esse ano, deve ter no máximo assim, uns 5 meses que eu tô aqui na Devipa. E eu posso, assim, falar da minha experiência aqui, como, assim como o Carlos falou, essa questão do pilar, né? Aqui, quando eu descobri a Devipa, quando eu conheci a Devipa, foi através de uma amiga. Eu não sabia da existência da Devipa, mas já tem 13 anos que eu perdi a visão, mas eu não tinha esse conhecimento. E quando eu descobri a Devipa, realmente eu encontrei aqui na Devipa um alicerce, porque é como o Rafa falou, muitas pessoas, às vezes, a família, né, acaba privando, limitando a pessoa com deficiência, muitas das vezes por proteção, outras das vezes por preconceito mesmo. E quando eu conheci a Devipa, assim, ampliou a minha vida de uma forma que eu não consegui explicar. Tanto de forma social, convívio, interação com o pessoal, né, os passeios que a gente consegue interagir mais com a sociedade, porque quando a gente fica muito em casa, né? A gente fica preso só naquele mundo nosso, sendo que a gente tem uma expansão de coisas para usufruir, para experimentar, para conhecer. Eu não tinha essa oportunidade por falta de conhecimento. Então, quando eu vim aqui para a Devipa, eu tive uma série de descobertas assim que eu não sabia que existia, eu não sabia dessas possibilidades para a pessoa com deficiência visual. Então, quando eu entrei aqui, eu comecei a aprender muitas coisas. Por exemplo, eu tenho aprendido a orientação e mobilidade, tenho tido auxílio dos meninos que já sabem. O Braille, eu não tinha noção que era o Braille. Já estou aprendendo, já estou começando a ler. Então, a Devipa aqui, para mim, vou até simplificar, resumir em uma palavra, foi um divisor de águas na minha vida. E essa visibilidade que a gente realmente precisa ter, como outras deficiências, outras pessoas têm, e a gente não é reconhecido, a gente não é visto. Então, por isso que eu sempre prezo muito essa questão, porque da gente sempre estar podendo participar de bate-papo, enfim, de coisas, porque a gente precisa ser visto. E quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa muito dessa visibilidade, tanto da sociedade em si, quanto também, né, dos apoiadores, vereadores, prefeitura, a sociedade como um todo, né? A gente precisa muito, porque tem outras deficiências, eu posso falar de forma particular. Eu, por exemplo, sou mãe de um autista, que está dentro do aspecto autista e a nível de suporte 3. E é uma coisa que a gente ouve muito. Eu tive que batalhar muito a família para a gente conseguir os recursos para o meu filho, mas a gente ouve muito isso. Mas e sobre os deficientes visuais? A gente não ouve. E as portas que se abrem para os autistas, mas e para nós? Não se abrem, porque a gente não é visto, a gente não é conhecido. E a gente queria muito que isso acontecesse, porque assim como tantos autistas, quantas outras crianças, outras pessoas com outras deficiências têm essa visibilidade e precisam dela, nós também, com nós não é diferente, nós também precisamos do apoio. O Rafa, como você lida emocionalmente com as barreiras diárias invisíveis
que enfrentam, seja na família, no trabalho ou nos espaços públicos? Eu sou baixa visão, então acho que no caso, né, do Carlos e da Júlia, né, que são deficientes totais, é uma coisa mais fácil, assim, fácil entre aspas, porque eu tô ali naquele meio termo. Eu não sou cego demais para ter uma certa dependência de outra pessoa, mas eu não sou enxergante demais para ter a minha independência total. Então, tipo assim, às vezes as pessoas me veem mexendo no celular e me questionam: você consegue mexer no celular, mas não consegue ler um livro? Como assim você enxerga uma coisa e não enxerga outra? Então, essa coisa da sociedade de, por ignorância e também, né, por não... eu acho que hoje a gente pode dizer que é não querer saber, porque a informação ela está aí hoje, só não se informa quem realmente não quer. A internet está aí, e facilita muito com que a gente consiga estudar e obter conhecimento. Então, a gente passa por questionamentos que são muito constrangedores, né? Eu acho que não sei se o Carlos ou a Júlia passam por isso, mas quando eu preciso ir a um lugar sozinho e vou utilizar o transporte público, aí no ponto eu peço a ajuda de alguém. Aí a pessoa fala assim: você tem problema de vista? Sim. Mas você vai na igreja? Você sabe que se você orar, seu problema vai ser curado. Ainda atribuir ali a nossa deficiência como se fosse um castigo de Deus, como se fosse uma punição ali, que tipo assim, pô, peraí, não é um castigo, é uma doença que eu adquiri, não foi uma punição divina, é uma condição. Então, a gente passa por muito disso, de ainda assim sermos invisibilizados e a nossa deficiência ser ainda atribuída a uma coisa, a uma certa maldição divina por alguma coisa. Você não tem uma fé suficiente, porque se você tivesse fé, se você tivesse fé, você já não, você enxergaria normalmente. Então a gente passa por isso e, querendo ou não, dentro das nossas famílias, essa vertente ainda é muito forte, porque a gente é colocado ali dentro de um quarto, né? Eu quero ir em tal lugar. Não, é perigoso. Eu escuto direto da minha família: por que você ainda hoje estuda? Você é deficiente? Para que você está caçando estudar? Como, tipo assim, a minha deficiência, ela me impede de obter conhecimento, de me ingressar no mercado de trabalho, de viver uma vida, porque eu tenho uma deficiência. E no trabalho? Hoje, eu acho que para nós, pessoas com deficiência, o mercado de trabalho ele ainda é uma coisa muito longínqua, sabe? Muito longe. As empresas, o mercado em si, ele não está preparado para nos receber. A gente sabe que para qualquer empresa, para que ela receba uma pessoa com deficiência, ela precisa se adequar, né, de acordo com aquela deficiência, para que o profissional consiga se desenvolver.
E no nosso caso, né, pessoas com deficiências visuais, a gente sabe que essa adaptação é um pouco maior e a nossa também adaptação àquele ambiente, ela também é um pouco mais demorada, né? Não é uma coisa tão rápida. Então, eu entendo, né, que as empresas elas têm aquela necessidade, né? Ok, eu estou contratando um profissional e eu preciso que ele me gere resultados o mais rápido possível. Mas essa nossa demora de gerar um resultado satisfatório ali para a empresa num curto período de tempo é um empecilho ainda, né? Porque a gente precisa, no meu caso, eu preciso de um computador com programas de voz, tela ampliada, teclado em braille, piso tátil na empresa, dependendo dos locais, né? Uma sinalização ali em braille. Então, essa adaptação ela gera custos. Então, assim, talvez ainda é uma coisa assim, a ser trabalhado a nossa, né, integração ao mercado de trabalho. Pois então assim, um ponto que eu queria, né, estar colocando quanto a essa questão do trabalho. As grandes empresas, né, elas precisam ter cotas, não é isso? Cotas que para pessoas com deficiência. Mas se elas têm o cumprimento dessas cotas que o governo exige, e o governo está cobrando dessas empresas? PCD, né? Que é o PCD, a pessoa com deficiência. E o governo e os nossos governantes, eles estão cobrando resultados dessas pessoas pelas empresas? Ou fica por isso mesmo? É só bater a meta da cota? Né? Então, isso é uma questão também que a gente tem que pôr aqui e falar. Não adianta ter uma lei se ela não for fiscalizada. Né? Esse deficiente, ele está inserido no mercado de trabalho ou ele está lá só para cumprir a cota dessa empresa? Temos tantas empresas que às vezes contratam, mas a pessoa acaba nem fazendo nada, né? Só deixam ela lá para poder falar, tipo, não, nós somos sim inclusivos, olha. Olha a pessoa tal ali, ela tem isso, a pessoa de lá tem tal Quem coisa. Quem vai fiscalizar isso? Né? Isso é inclusão. Então a gente deixa aqui essa reflexão. Aí eu vou perguntar né, para a Júlia de novo e para o Carlos, né, que é essas barreiras, né, essas barreiras emocionais aí, barreiras de invisibilidade de família, de trabalho ou nos espaços públicos. Pode falar, Júlia. Na verdade, o que mais, na minha opinião, assim, eu vou falar do meu cotidiano mais difícil, assim, mais na família. Eu quando eu descobri que eu tive um câncer, foi por causa de um câncer que eu perdi a visão. No tratamento todo eu tive o apoio total da família, mas aí quando eu fui querer ter autonomia, fui querer explorar outros lugares, outras atividades, realmente me desenvolver e progredir. Tive um pouco de resistência e eu acho que assim, para todo mundo que ou já nasceu sem a visão ou perde ao longo da vida, você coloca a expectativa, a família vai te abraçar, vai te ajudar a progredir, ou se não vai poder te ajudar, mas também não vai te desmotivar. E foi uma coisa que eu passei muito assim na minha casa. Então eu ouvi, tipo assim, não por exemplo, a minha mãe sempre eu tive total apoio, mas em alguns outros assim familiares, né? Tive muita restrição quanto a usar a bengala pela primeira vez. Na verdade, desde comprar, eu ouvi muitas críticas. De querer fazer a mobilidade para andar na rua, tive muitas críticas. E é uma coisa que a gente espera receber o apoio. Eu, por exemplo, nunca imaginava que eu teria todo esse sentimento assim vindo da família de literalmente preconceito. Porque, então, eu vi muito, você não vai conseguir, você não vai saber andar de bengala na rua, você pode se acidentar. E coisas assim que eu prefiro nem comentar, porque são coisas assim, eu, particularmente, eu acho desumano falar isso pra uma pessoa que tá tentando progredir. Eu não teria coragem de falar isso pra ninguém, sabe? Então, a minha maior dificuldade com a sociedade, assim, em si, fora a família, eu não tive. Muito pelo contrário, aqui na Devip eu fui abraçada na rua.
Outro dia eu fui fazer mobilidade, fui aprender a andar no centro. A sociedade abraçou de uma forma que eu não esperava. De um cuidado, tentando nos ajudar o tempo todo, desde as pessoas que estavam andando ali a pé, quanto os motoristas. Então, foi muito respeitado. E essa questão, eu esperava, tinha expectativa de encontrar dentro de casa. E foi o que eu não encontrei. Então, muitas das vezes, eu sempre falo, toda vez que a gente participa de algum bate-papo, eu sempre questiono muito essa atenção, esse cuidado da família. A família não é obrigada a saber tudo. A sociedade não é obrigada. Mas é obrigada a respeitar. Porque é o que todos nós queremos, respeito. E a deficiência não faz de nós menos seres humanos que os outros. Então, independente da deficiência, seja ela visual ou qualquer outra que for, a gente quer esse respeito, porque é crucial para o ser humano, independente se ele tem deficiência ou não. Então, assim, é algo assim que me indigna muito. Só que eu tive assim, o pensamento assim, eu não posso olhar o que a família fala, o que as pessoas falam. Eu preciso saber onde eu quero chegar, quem eu quero ser, o que eu quero fazer. E foi o que eu coloquei na minha cabeça. Eu quero progredir, a Devipa me abraçou, os meus amigos que eu fiz aqui me abraçaram. Então, eu realmente coloquei a cara para bater, assim, com apoio ou sem apoio dos que querem ou não me ajudar. Eu vou seguir em frente. E graças a Deus eu recebi esse apoio total da Devipa. E estamos aí, aos pouquinhos estamos progredindo, evoluindo. Eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar muito longe ainda. Parabéns. E você? Eu também, toda a família, né? Eles não confiam tanto na gente. Ah, você está fujando demais. Mas a gente tenta ser independente. Por isso nós temos uma bengala para ajudar, nós temos um objetivo de chegar com cuidado, né? Porque ninguém vai fazer estrebaria, como dizia antigamente. Estrepulia. Isso. Mas eu tenho 2 filhas, elas ficam preocupadas comigo direto. Eu fui no posto de saúde outro dia, aí uma pessoa ligou para minha filha e falou: seu pai está perdido aqui. Oh, meu Deus. Aí minha filha e o meu genro pegaram o carro e foram lá. Eu falei: não tem nada disso. Ah, não vou falar quem não. Mas é muito cuidado, né? Melhor para falar. Mas né, lá no posto de saúde, se você é respeitado, você tem seus direitos assistidos, igual porque eu coloquei em questão espaços públicos, né? Posto de saúde, um espaço público. Você sente acolhimento, sente... como é que você me fala em relação a isso? Não, eu me sinto bem acolhido lá, porque eu sou muito conhecido lá no bar. Todo mundo me conhece, aí eu já chego lá, eles já vêm, já me dá prioridade, né? Uma das causas também é a idade, eu estou com 70 anos. E eles respeitam muito, mas eles respeitam. Mas quem está lá na espera não respeita. Sim. Né? Num caixa de um supermercado. Se colocam a gente lá na frente, eles o segundo, no caso, já reclamam. Eu tenho minha filha, o pai, não usa muito prioridade, não, na hora que estiver comigo, a gente deixa, porque acaba sendo humilhante para a gente, né? A falta de respeito dos outros. Sim. A acessibilidade é difícil, a gente sair de casa, tentar ser independente, porque tem um carro estacionado na calçada, tem uma moto, e a gente tem que vir para o meio da rua por falta de respeito com as pessoas, com os deficientes, com os idosos também, com as mães. E se a mãe está com a criança, não tem lugar na calçada, ela vai para a rua. Sim. O respeito humano, ele está muito aquém. Sim. E o que nós precisamos é disso. Quando eu tenho 51 anos, eu estava comentando, tentei de tudo. Meu problema chamava-se retinose pigmentar.
São pigmentos que vão dando em volta da retina e vai fechando, estreitando, estreitando. Eu já fui, quando eu fui, o médico descobriu esse problema, falando que não tem jeito, aí eu já fui me preparando. E muitos hoje que perdem a visão, igual a Júlia, não teve tempo de preparar, De se adaptar de se àquela adaptar. mudança. Uhum. E a gente tenta seguir em frente. Isso. Só Obrigada. complementando aqui a fala dos dois, tanto da Júlia quanto do Carlos, principalmente agora, né, como o Carlos acabou de dizer, que ele teve o tempo de adaptação. E na maioria das deficiências, a gente vê que o foco é a pessoa com deficiência. Né? Tipo assim, vamos lá. Eu recebi o diagnóstico de que daqui um mês eu vou estar cego total. Como que vai estar o meu psicológico? Mas eu acho que um ponto fundamental que não é trabalhado é a família. Porque ninguém está preparado para ter um filho cego, uma filha cega, uma esposa cega, um marido cego, um pai cego, uma mãe cega. Mas e aí? Eu, o Carlos e a Júlia, a gente é uma exceção à regra porque a gente dá a nossa cara a tapa e busca a nossa independência, independentemente do que a nossa família diga. Né? A gente não leva tanto em consideração assim, você não pode ir. Ok, então eu não vou porque a minha família disse que eu não posso ir. Minha família disse que eu não posso ir. Mas será que realmente eu não posso ir? Então isso eu vou descobrir sozinho. Mas existem outros deficientes que não têm essa mesma capacidade. E aí a gente vê, tipo assim, a gente busca tratamento para um acompanhamento psicológico para os deficientes. Mas é muito fácil. Tipo assim, eu vou numa psicóloga, faço o meu tratamento e ela me diz que eu sou capaz. E aí eu chego em casa e a minha família diz que eu não sou capaz. E aí? Eu vou ficar contra a minha família, que está me auxiliando ali no dia a dia, que me dá, ou de uma forma certa ou errada, mas me dá um suporte, ou eu vou acreditar na minha psicóloga e vou dar as costas para minha família, e como que eu vou me virar? Então, se não tem um acompanhamento familiar dessa pessoa com deficiência, não existe nenhum tratamento que esse deficiente faça que vá surtir efeito. Porque ele vai ficar sempre ali naquela... Um puxa para um lado e fala que ele é capaz, o outro puxa para o outro lado e ele fala que ele não é capaz e ele continua ali no meio sem sair do lugar. Então, acho que a gente tem que... isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser tratado como problema de saúde pública mesmo. Sim. Porque se a família ela não é estruturada, o deficiente ele também não vai ser estruturado, ele não vai conseguir se desenvolver, porque a família vai ser um pilar limitante ali para qualquer tipo de desenvolvimento que aquele deficiente possa ter na vida, né, na infância, adolescência ou juventude. Então, assim, isso, né, também tem que ser trabalhado, a questão né, do psicológico familiar ao lidar com uma pessoa com deficiência, seja ela qual for. E o psicológico também da pessoa. Porque nós percebemos que tem muito deficiente que ele é acomodado. Assim como tem as famílias que acomodam e casa as duas. Né? Aí fica não corre bem, atrás. A família e a pessoa não querem nada. Aí aquela pessoa fica ali, no sofazinho, no cantinho. Né? Nós estamos correndo atrás e buscando pessoas. Sim, mas é exatamente isso. E até ressaltar o que o Rafa falou, às vezes, né, a família, eu não sabia que eu ia ficar cego um dia, né? Eu não sabia nem que eu ia ter um câncer. Eu realmente fui pegada de surpresa. Com 15 dias eu descobri que tinha um câncer. Únicos sintomas que eu tinha era dor de cabeça. Então eu poderia pensar que era qualquer coisa. Descubro que tem um câncer, já começo a fazer 1 ano de quimioterapia. Então foi tudo de uma vez. Foi realmente um choque. Eu falo que eu não tive nem reação de tristeza nem de alegria, porque eu acho que eu fiquei não teve tempo chocada, né? Não tive tempo de raciocinar nada.
Eu sei que muitas das vezes, igual o Rafa tá falando, a família não tá, na verdade, muitas das vezes não, a gente não tá preparada, a família não tá preparada para, né, receber uma pessoa com deficiência, seja ela ter perdido ao longo da vida ou ter nascido com a deficiência. Só que acontece, muitas das vezes existe o medo, o cuidado da família, aquele receio da pessoa se machucar, enfim. E é compreensível, a gente compreende isso. Mas existe o outro lado, a outra ponta também, que aí já se torna o preconceito da família. Ah, fulano não pode mexer no fogão. Fulano não pode sair, como o Rafa disse. Não pode, vai se machucar. A gente entende quando é cuidado, mas existe a diferença quando é preconceito. E aí vem o que o Carlos acabou de falar, o comodismo. O que acontece? A gente, por mais eu falo por mim e o Carlos, que já perdeu tudo, o Rafa ainda tem uma parcial da visão. A gente se sabe do que a gente é capaz, obviamente que tem muitas coisas que a gente tem limitação, a gente vai se adaptando, vamos progredindo com o passar dos dias, com o passar do tempo, mas é essa questão que o Carlos falou, que eu gosto muito de ressaltar. Se você é uma pessoa que não acredita na sua capacidade, por mais que tenha inúmeras dificuldades que a gente reconhece que tem, não vai adiantar a sua família acreditar em você, não vai adiantar a sociedade acreditar em você, porque você está se limitando. Agora, o contrário, se a sua família não acreditar, a sociedade não acreditar, você tem que saber quem você é. E se você sabe quem você é, a capacidade que você tem de aprender as coisas que você precisa aprender, por mais que sejam difíceis, ninguém vai te parar, nem a sua família, nem a sociedade. O que a gente tem que fazer, como todo, seja deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência, é você saber quem você é e onde você quer chegar. Você sabendo, ninguém vai te parar. E eu gostaria de dar um testemunho que há 1 ano e 3 meses atrás eu fiquei viúvo. Aí, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Vai ter que morar com o filho? Eu falei, eu não quero atrapalhar a vida de minhas filhas. Assim, não é atrapalhar, mas sem querer a gente pode dar até algum pitaco. Eu moro sozinho, faço meu almoço, cuido do meu quintal, lavo os meus banheiros, cuido da minha casa direitinho. Ontem foi até o pessoal daqui lá em cá, quem cuida da sua casa? Sou eu. Mas a gente tem que partir da gente fazer alguma coisa para a gente. Porque certamente encontraremos apoio. Né? Isso aí. Obrigada pelo seu testemunho. É incentivador, né? Para quem vai ouvir o testemunho da Júlia, do Rafa, as pessoas que vão ouvir esse podcast que se sintam incentivadas, impulsionadas a mudar de atitudes, né? Sim. Bom, gente, seguindo a mesma lógica da outra pergunta da Maria, o que vocês sentem que as condições de acessibilidade na nossa cidade permitem que as pessoas com deficiência visual participem plenamente de serviços públicos, como votar, acesso à saúde ou transporte? E o que vocês também acreditam que poderia melhorar nesse sentido? Eu costumo dizer, e as pessoas que escutam, elas costumam tentar me corrigir, que eu falo que essa questão ainda ela é zero. Rafael, mas a gente tem calçadas adaptadas. Não, mas a calçada adaptada não é só para mim que sou deficiente visual. É para um cadeirante, é para um idoso, é para uma mãe que está carregando um carrinho de bebê. Eu falo que seria ok se... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu precisei de ir ao banco, mas não tinha ninguém para me acompanhar. O atendente do banco, sabendo que eu era deficiente visual, me fez assinar documentos que vieram descontos no meu pagamento, mesmo eu deixando claro que eu não queria. E para mim fazer cancelar foi uma burocracia danada, porque ali estava a minha assinatura. Sim. Entendeu? É essa questão. Então, se eu não tenho a autonomia de ir ao banco sozinho, de poder confiar no gerente do meu banco, que ele não vai me passar a perna, que ele vai me respeitar, se eu não tenho isso, então eu não tenho acessibilidade. A acessibilidade é eu poder ir e vir com segurança e dignidade.
em qualquer momento que seja que a minha dignidade ela é ferida ou eu sou impedido, porque hoje eu sou impedido de ir ao banco. Se eu não tiver uma companhia de alguém que eu confie, que vai ler o documento e vai falar assim, Rafael, você pode assinar que tá tudo ok, eu não posso ir sozinho. Porque se eu for sozinho, isso pode ocorrer novamente. Então eu não tenho, sabe? Não é todos os postos de saúde, pronto-socorros e hospitais que tem o preparo, né? Tipo assim, ok, acontece, tipo assim, toma aqui a senha e a gente vai chamar em alguns lugares, né? Tá, mas e aí? A gente não consegue enxergar o painel da senha. E também o painel da senha nem sempre fala os números. E aí? Sim. São coisas que, tipo assim, as pessoas acham que só, tipo assim, a calçada ser linear, né, ter as rampas ali, é o suficiente. E nem não, sempre, né? Porque tem sabe? muitas calçadas que tem rampas, mas até chegar às rampas, elas estão bem Rampas, obstruídas. Rampas, buracos, lixos. Exatamente. É que nem o Carlos falou, tipo assim, e já aconteceu comigo, tipo assim, de eu chegar no carro preferencial de um supermercado e a caixa do supermercado se recusar a passar minha compra. Porque a minha deficiência, ela é invisível porque eu ainda tenho uma certa autonomia. Então, enquanto eu não provei que eu sou deficiente, eu não fui atendido. E diferente do Carlos, eu não troco de caixa. Eu faço a pessoa, eu obrigo a pessoa a me atender. Porque eu sou uma pessoa com deficiência. Então eu uso os meus direitos. Mas isso gera um constrangimento, porque aí tem que chamar o gerente, aí todo mundo para, aí todo mundo fica olhando. Não é exatamente. E aí a gente recebe ali aquele olhar de julgamento. Então, por isso que eu falo, tipo assim, não, ainda não há essa acessibilidade, porque eu ainda não tenho o meu pleno direito de ir e vir da forma que eu bem entendo. Eu ainda tenho que brigar nos caixas de supermercado, eu ainda tenho que estar acompanhado ao banco para evitar ser lesado. Eu ainda tenho que pedir ajuda de qualquer pessoa que esteja no ponto de ônibus para eu pegar um transporte público, porque o motorista nem sempre é receptivo. Tipo assim, eu paro o ônibus e eu pergunto, é o ônibus tal que eu estou precisando? O motorista, ele balança a cabeça. Mas ele balançando a cabeça ou não, para mim não faz diferença, porque eu não vou conseguir perceber ali. Ele não é educado de falar assim, sim, o ônibus tal, não fala claramente. Então se eu não tenho isso, então eu não tenho acessibilidade. Sabe? Porque isso, tipo assim, nos bancos tem elevadores para quem é cadeirante ou deficiente físico, tem os pisos táteis, tem algumas coisas assim, mas ainda assim eles não são instruídos. Né? Tipo assim, é uma coisa muito maquiada ainda, sim. Mas a gente que vive isso diariamente, a gente sabe que ainda a gente não tem a nossa acessibilidade que a gente deveria ter. Uhum. É porque eu acredito que assim, só quem vive aquele preconceito pega na minúcia, né? Pega no ar o que está acontecendo, sim, ali. Porque se a gente não vive, nós costumamos ter a tua opinião ignorante, né? Não, mas tem isso aqui e tal. Mas será que realmente tem isso? Ele está ali só por fingir que está? Ou ele está ali realmente para cumprir o que ele deve fazer? Eu acho essa opinião muito válida. Mas é como aconteceu comigo. Minha esposa estava lá no Uber, eu precisei ir embora, aí eu pedi para minha filha pedir para mim um Uber. E o Uber, os dois Ubers cancelaram, não quiseram me levar porque eu sou deficiente visual. Ela teve que tentar 3 vezes para conseguir achar um motorista para me levar embora.
É a ignorância humana, né? Ignorância. Sim. Ignorância humana. Ignorância, falta de empatia, sensibilidade. Aqui na Devipa mesmo, muita gente é negada de levar. O motoqueiro muitas vezes não leva. Uhum. Quer falar alguma coisa sobre essa acessibilidade? O Rafa estava falando em questão de banco. Eu fui, esses dias, não vou citar o nome do banco, eu fui em dois no centro que não tinha piso tátil. Tinha algo em braille no início do corrimão e no final para subir pro andar de cima. Mas era algo que não era nítido e não tinha o piso tátil, né? As ruas, os meninos comentaram aqui que não é acessível. E teve uma vez também que o Rafa até estava comigo, eu e ele, uma amiga, a gente foi no supermercado. A pessoa que estava na porta, funcionária, em vez de nos auxiliar, porque eu estava com bengala, a nossa amiga estava com bengala. Você estava, Rafa, com bengala? Não, eu só tava seguindo você. Então, a gente tava, eu e a nossa amiga tava de bengala, a pessoa olhou, Fez um comentário sarcástico. fez um comentário sarcástico, não auxiliou a gente, e o Rafa, mesmo que enxerga um pouco, ainda tem aquela dificuldade, porque ele estava guiando duas pessoas ainda. Então, a gente precisava ir num corredor de louças de vidro, e se não fosse o Rafa, a gente não conseguia ter ido. E sendo que tinha funcionários lá, na hora de passar a compra no caixa, ficaram todo mundo olhando como se fossem pessoas que não são da mesma espécie humana, porque literalmente foi como se fossem pessoas de outra espécie. Ninguém auxiliou, ninguém ajudou, ficaram só olhando pra gente. Então, é um supermercado grande, muito conhecido, tanto aqui quanto em outras cidades. E deveria ter o mínimo da educação do funcionário, perguntar: vocês estão precisando de alguma coisa? Não, do jeito que a gente entrou, a gente saiu porque o Rafa estava lá para ajudar a gente. Provavelmente, com tudo isso que o Rafa falou de acessibilidade zero, a gente não vai ter na sociedade muita coisa. Eu não espero muita coisa. Nós que vamos ter que nos adaptar da forma que tá. Porque eu não vejo uma sociedade, nem agora, nem daí a alguns anos, acessível pra gente que é deficiente. Como que vocês vão a uma loja comprar uma roupa? Eu estava lendo sobre um material que o Rafael me mandou, como é que chama? Fadiga visual. É aquele vídeo do Instagram. Fadiga visual mesmo. Não, fadiga. Eu acho que é isso mesmo, fadiga visual. É a questão, você vai a um shopping, aí você já vai com receio, porque, né, como você vai chegar, como você vai conseguir achar a loja que você precisa, como você vai escolher aquela roupa que você precisa. Fala disso um pouco pra gente. Aí a gente cai nessa questão da acessibilidade, né? No momento em que eu tenho que planejar, qualquer uma de vocês duas aqui, se vocês decidirem sair daqui agora e ir num restaurante, numa lanchonete, vocês vão tranquilamente. Sim, qualquer um servirá, né? Exatamente. Quantas lanchonetes tem um cardápio em braille? Que vocês já viram? Bom, Eu nunca vi. Quantos? Às vezes a gente chega na lanchonete e tem a opção de escanear o QR Code e ter acesso ao cardápio digital. Quanto desse cardápio digital tem um leitor de voz? Eu não vi nenhuma. Também não conheço. Tá vendo que até pra gente fazer um simples lanche é complicado? Sim. O que para vocês é algo banal, para vocês irem aqui fazer um lanche é uma coisa banal. Sim. Ok. Pra gente não é. Na hora de pagar, vocês conseguem ver ali o valor certinho. E se a gente estiver sozinho, o que garante que o atendente vai... Exatamente. Tá vendo que é um desgaste que a gente tem que... Pra gente não é simples, somente tipo... vamos, mas vamos para onde? Como é o local? Né? A gente tem que pensar, o local é conhecido, a pessoa que a gente está indo é de confiança, porque a gente já aconteceu comigo de eu marcar de sair, chegar lá no local, a pessoa desaparecer.
E aí eu fico lá, tipo assim, pô, Boiando, boiando, né? literalmente. Então, assim, há esse desgaste que muitas das vezes até desanima a gente de sair, né? Porque, tipo assim, a gente tem que pensar, que não o Carlos falou, eu preciso estar em tal lugar às 14 horas. Provavelmente, a 1 hora da tarde, eu já tenho que começar a pedir o Uber. Porque porque vai demorar em encontrar, ele pode cancelar por se recusar a me levar. Então, só aí eu vou gastar 1 hora. Então, eu vou precisar, se eu tenho que estar no local às 14 horas, provavelmente eu vou começar a me arrumar às 11 para talvez conseguir chegar lá às 14. E aí, quando eu chegar lá, é um local que eu conheço? Vai ter alguém para me ajudar? É acessível? É um local aberto? É um local fechado? É uma loja? Se for uma loja, eu vou ter um bom atendimento? Porque eu também posso ser recusado, as pessoas podem se recusar a me atender devido à minha deficiência. Então, não é tão simples. Isso gera um desgaste emocional que atrapalha o nosso desenvolvimento. Desanima, porque diferente de vocês duas, né, que são enxergantes, a gente não. É por isso que eu falo, não há acessibilidade, uma vez que eu tenho que me planejar 3 horas antes para eu chegar a um local e mesmo assim, chegando naquele local, não ter a certeza, não ter a certeza de que eu vou conseguir fazer o que eu fui fazer ali. Entendeu? Então, isso gera um sentimento de frustração, isso gera e isso acaba caindo também no que, né, o Carlos e a Júlia falaram, do comodismo, né? Porque a pessoa, não é que ela quer ser cômoda, mas é melhor ser cômoda. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa ali para ir comigo, eu não vou precisar passar por tudo isso. Mas aí é aquela coisa, eu transfiro a minha fadiga para a pessoa que está me acompanhando. Porque eu deixo de passar tudo isso e faço com que ela passe por tudo isso por mim. E aí gera, tipo assim, aí já vai ser aquela coisa, tipo assim, nossa, mas toda vez que eu vou sair com o Rafael e acompanhar ele em uma loja, as pessoas vêm perguntando para mim, as pessoas, tudo comigo, e aí é cansativo, e aí eu já perco uma pessoa que me ajuda. Então, aí eu tenho que correr atrás de outra pessoa, ou eu tenho que me sujeitar a esses problemas, e aí qual que é o mais confortável? Eu ficar dentro da minha casa, trancado, isolado. Dividir as frustrações. Porque, mas, mas aí, quando a gente não consegue dividir essas frustrações, a gente é por isso que eu falo, ainda hoje, não importa o que aconteça, a pessoa sempre lesada vai ser o deficiente. Porque no final das contas, a gente sempre sai perdendo. A gente deixa de ter uma companhia, a gente deixa de acessar os lugares, a gente deixa de adquirir as coisas, porque a gente também não enxerga, não somos vistos como pessoas que temos capacidade de escolher uma roupa, de escolher um calçado, um perfume. A gente tipo assim, vamos supor assim, a mãe da Júlia, ela foi na loja e falou assim, nossa, eu achei uma blusa linda, a sua cara. Mas ela não teve a preocupação de, tipo assim, eu vou levar a Júlia lá na loja, mostrar a blusa, talvez ela não goste, mas a blusa que esteja do lado daquela que eu achei que era ideal para ela vai gostar e ela vai trazer. Não, mas eu já tô aqui, para que tirar a Júlia de casa e trazer ela à loja, sendo que eu posso... Quando vai você e mais alguém, acredito que deva ser chato para os dois lados.
O dela, porque a pessoa que tá te acompanhando tá ali ouvindo e percebendo que o outro tá fingindo que você não existe. E você com o sentimento de, gente, eu sou Capaz de escolher. eu sou transparente, eu não tô aqui do lado dessa pessoa. Por que não pergunta pra mim, né? Porque é o chato, é tipo assim, nossa, fulano, mas tá querendo, a pessoa tá querendo que estilo de blusa? Rafael, você quer qual estilo de blusa? Aí fica aquela questão da confirmação da pessoa mostrar, tipo, olha, você tem que perguntar pra ele, não pra mim, hein, que tá procurando. É ele, eu acho que fica chato pros dois lados. Sim. Você de perceber, ter aquele sentimento de estou sendo transparente aqui pra essa pessoa, eu não existo aqui, e o outro de ter que conviver com essa questão, tipo, olha, ele tá aqui do meu lado, olha que você tá tratando ele como nada, como um zero à esquerda, né, bem dizendo assim. Eu tinha muito costume, aliás, eu ainda tenho de ir numa lanchonete próxima à minha casa, na verdade 2 ruas abaixo. E a gente já pegou amizade com os donos da lanchonete. E eu sempre ia acompanhada e eles ficavam perguntando assim, o que ela quer comer? O que ela vai comer? E às vezes eu sou um pouco assim, exagerada, às vezes eu tento muito controlar esse meu lado. A primeira vez eu deixei, a terceira vez eu deixei, a quarta também eu ignorei. Na quinta vez eu falei, ei moça, eu sou cega, não surda, pode perguntar direto pra mim. Nunca mais ela fez a mesma coisa, mas é uma coisa assim, realmente, você tá ali, a pessoa tá vendo que você fala, que você entende, que você tem noção das coisas. Não é uma pessoa que tem algum problema mental, que não sabe escolher a própria coisa que quer comer. Então, toda vez que eu vou em algum lugar agora, eu tento falar, obviamente, de uma forma, assim, normal, digamos assim, sem ser grossa, sem ser indelicada. Tento passar esse jeito, né? Mas, às vezes, mesmo assim, às vezes as pessoas insistem. Em loja de roupa já aconteceu isso várias vezes. E aí, sempre quando eu tô com a minha mãe, por exemplo, ela fala, não, pode perguntar pra ela. Aí, às vezes, a pessoa insiste em ficar perguntando pra minha mãe. Aí, às vezes, eu tento amenizar a situação. Não pode perguntar pra mim. Mas a vontade é de falar, moça, eu sou cega, não surda. E porque é uma coisa que, com o tempo, você vai perdendo a paciência. Se você vai no mesmo lugar, frequenta o mesmo lugar 1 milhão de vezes, a pessoa faz isso, aquela liberdade que ela tem de fazer isso comigo, eu acabo falando até sem querer. Quando eu vi, já falei, moça, eu sou cega, não surda, pode perguntar pra mim. E é uma coisa que deixa a gente indignado. Muita gente fica com vergonha, óbvio. Às vezes fica assim, não sei como lidar, eu pergunto, eu não pergunto, será que ela vai ficar constrangida? Mas quando a pessoa já tem costume com você há muito tempo, pega e fala assim, eu vou falar, de qualquer forma eu vou falar. Se eu tô me sentindo ofendida de estar aqui e ela não tá perguntando pra mim, achando que eu tenho algum problema intelectual, então vamos constranger ela também. Não só sou cega, não sou surda e fica por isso mesmo. Mas isso mesmo, tem que falar. Existe um ditado que perguntar não arranca pedaços, né? Sim. Então, se a gente, qualquer pessoa não sabe lidar ali, é uma coisa nova, não tem problema. Tipo Mas assim, tem que aprender, tipo assim, olha, aprenda. oi, boa tarde, você está precisando de ajuda? Identificou ali a deficiência, como eu posso te ajudar? E perguntando que você vai aprender a lidar com a deficiência da pessoa, né? Então, assim, não precisa, tipo assim, em vez de eu perguntar como lidar, eu só vou invisibilizar ela ali e perguntar para a pessoa que está do lado, e aí eu não preciso me preocupar de aprender É mais a fácil. lidar com ela. Porque é mais fácil, né? Semana passada, eu tive 2 erros. Eu precisei de uma fita isolante vermelha. Fui no depósito, não tem. Passei no outro, não tem. Aí fui no outro, tem. Fui lá, não sei se a moça era novata, se era nova direito, me vendeu a fita isolante. Aí eu cheguei em casa, falei com minha filha, aqui, vamos colocar a fita aqui agora para ver. Mas essa fita é preta. Eu sou, não sei se é pelo peso da idade, eu não gosto de retrucar com ninguém. Aí eu falei, eu uso isso mesmo, posso usar outra vez. Mas isso vai, e depois voltei numa loja lá de ração para comprar um milho para minhas galinhas. Aí eu pedi milho. Aí, quando chego em casa, uns 3, 4,
milho quebrado, tipo canjiquinha. Não, Eu falei, de novo. Aí cometi o mesmo erro. Não voltei não lá para reclamou. trocar. Isso faz com que as pessoas fiquem como certas. Né? Aí vem a E questão você que a não gente é voltou. lesado. É. E se a gente for reclamar, a gente ainda é tido como barraqueiro, mas fala assim, mas ele que pediu isso. Mas a gente, de toda forma, nesse caso, a gente vai ser passado como errado, porque tipo assim, como que o Carlos vai provar que ele pediu o milho inteiro e não o milho quebrado? E aí? Então, isso são coisas que vai nos, né, calejando aí, atrapalha mesmo a nossa confiança na sociedade, né? E a gente já sai esperando o pior da sociedade, porque é o que muitas das vezes é o que a gente encontra. E voltando ao assunto do Uber, aí eu peguei um Uber para vir para aqui, aí eu fui confiar nele, ele parou nessa rua mesmo, mas do lado de lá, eu estava batendo no portão da pessoa. As pessoas não querem colaborar. Não são empáticas, né? Não tentam ser. Né? E lembrando que não era um favor, você estava pagando. Exatamente. Não era alguém que estava ali te auxiliando. Ele estava oferecendo um serviço, né? E é arriscado na hora da gente atravessar. Eu acho que muitos de nós a gente lida com isso, né? Que mesmo quando a gente está pagando por um serviço, a gente tem um tratamento de como a pessoa estivesse fazendo uma caridade, mas muita da mal feita. Finalizar aqui com a nossa última pergunta. Quais iniciativas ou políticas públicas você acredita que seriam mais eficazes para combater essa invisibilidade social e garantir, né, que o deficiente visual tenha voz e participação ativa na sociedade? Eu acho que o primeiro passo de qualquer mudança começa pela educação. Eu acho que, assim como nas escolas são ensinadas a aula de inglês, a gente tem, né, a consciência negra, eu acho que a questão da diferença das pessoas, elas têm que ser, deveria ser uma matéria. Como assim? Uma matéria realmente voltada para abordando as diversas deficiências que existem, né? E aí a gente teria ali uma aula de Libras desde o ensino fundamental, uma aula de Braille desde o ensino fundamental, e porque, gente, inclusão não é colocar uma pessoa dentro da sala de aula ou em qualquer ambiente. Inclusão é dar o direito da pessoa de ir e vir sem depender de ninguém. Então, isso, sabe? É educar a nossa sociedade, ensinar aos motoristas de ônibus a como lidar com as pessoas com deficiência. Se ele está pedindo uma informação, é porque ele não consegue ler o letreiro do ônibus e ele também não consegue ver qualquer sinal que você faça com a cabeça. Então você vai ter que ter, você vai responder de uma forma clara e objetiva para auxiliá-lo. Nos bancos, estabelecer que o gerente do banco ele tem que bater as metas dele. Ok, mas desde que essas metas não lesione aquela pessoa que já é lesionada pela sociedade. Porque no momento em que eu não, os meus direitos são violados, é uma lesão. Então, educar a sociedade e fazer mesmo com que a sociedade elas nos enxerguem como cidadãos, apenas como cidadãos, sabe? Não é o Rafael baixa visão, não é a Júlia deficiente visual total, não é o Carlos deficiente visual total, é somente o Rafael, a Júlia e o Carlos. A deficiência é algo à parte, entendeu? É algo à parte.
E não, tipo assim, não é o fato, tipo assim, eu vou receber 2 cegos totais e um baixa visão. Não é a nossa deficiência chegar antes da nossa pessoa. É a nossa pessoa chegar e, se precisar, aí chega a nossa deficiência. Mas aí a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa que os nossos governantes eles olhem para esse lado de uma forma mais humana, né? E não, tipo assim, não é gasto. Eu vou gastar com um bando de cego. Não, eu vou gastar com cidadãos que lá na frente vão se desenvolver e vão se ingressar no mercado de trabalho, vão gerar ali um certo lucro, vão sabe? Renda, vão pagar uma previdência. Exatamente, vai acessar. Vai ser um cidadão como qualquer outro. Vai acessar uma loja, vai acessar uma lanchonete. Vai movimentar a economia também, porque a gente é capaz disso, é capaz de movimentar a economia como qualquer outra pessoa. Então, é ter essa visão mesmo, de que a gente é capaz. De que Nós somos capazes de colocá-los lá, né? Exatamente. E também somos capazes de tirá-los de lá também. Nessa hora, todo mundo é capaz. Né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilha, curte, comenta. E esperamos de coração que, assim, vocês consigam ter tido uma nova visão, uma reflexão acerca do assunto. E é isso, muito obrigada, tchau, até o próximo. E conheçam o Instagram da Devipa, da associação aqui, que é uma associação, assim, muito acolhedora. Realmente, nós nos sentimos muito acolhidas. Foi um trabalho muito bacana que a gente realizou aqui. E eu agradeço a todos. Obrigada, gente. Muito obrigado. Tchau. E esperamos suas visitas.